Então essa visão de ecossistema, essa visão em que eu faço meu plano de negócio, mas eu conto que eu tenho atores ao longo da minha jornada que vão complementar ou ser complementados pelo que eu estou fazendo e que não existe uma pirâmide única, seja para capturar um cliente e oferecer um produto para aquele cara que está pagando energia caro, seja para poder oferecer o investimento para um gerador. É uma mudança de uma visão muito egocêntrica e tradicional para uma visão de muita colaboração. Então o ecossistema entende-se que se você promove o ecossistema, você está promovendo mais colaboração entre diferentes empresas ou diferentes participantes da entrega de um produto ou de um serviço e você compartilha mais conhecimento e mais receita, né? Ele traz oportunidades de usinas de investidores, ele é remunerado no ecossistema porque ele constrói a usina e porque ele faz a operação e manutenção dessa usina, mas também como parceiro ele recebe uma remuneração pela indicação desse investidor. Esse mesmo cara, ele traz os clientes porque ele fala para o investidor dele, olha, eu vou conseguir os clientes para a sua usina. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Sunnycast. Nossa temporada 2025 já está a todo vapor. Hoje a gente vai falar sobre ecossistema de parceiros, sobre como você pode fazer receita, como você pode gerar parcerias dentro do mercado de energia, que é um mercado que está em plena expansão, um mercado emergente, cheio de oportunidades. Para falar sobre isso, estou trazendo aqui um grande amigo e integrante do time Sunny, João Ricardo, que é Head de Canais na Sunny, que sabe só tudo sobre esse assunto e que está ajudando muito a gente a desenvolver o nosso próprio ecossistema. João, cara, obrigado aí, seja bem-vindo. Obrigado. Nosso primeiro podcast, assunto novo. Acho que o primeiro tema assim, que a gente traz para um podcast que está relacionado muito a grande maioria do nosso público aqui, cara, que são os integradores, que são os investidores e que muitas vezes são os nossos parceiros também, né? Sim. Então, acho que como a gente faz aqui sempre um bate-papo prévio, eu queria saber quais são as expectativas, antes de tu se apresentar, quais são as expectativas aí para o papo de hoje. Eu espero que a gente consiga aqui falar sobre o modelo de parceria que a gente opera lá com a Sunny, que a gente consiga contar sobre essa visão de ecossistema que hoje é o que guia a nossa atuação, não só comercial, mas também operacional, e que quem está assistindo a gente, de alguma maneira, se interesse pelo assunto e venha conversar com a gente e veja como é que pode fazer negócio dentro do segmento de energia. Muito massa. Cara, a minha expectativa é que quem está assistindo isso aqui hoje consiga tirar daqui, dessa conversa, um insight de como gerar novos negócios ou gerar negócios maiores do que você está gerando hoje. Mas, João, cara, assim, antes de entrar nesse assunto de ecossistema, acho que seria legal aí para o nosso público te conhecer um pouco mais, saber como que você iniciou carreira, como que você entrou no mercado de energia e como é que você enxerga a tua carreira hoje. Eu fiz um caminho que eu acho um pouco convencional dentro do segmento de energia, mas que cada vez mais vão ser caminhos comuns. Eu vim da publicidade. Comecei fazendo comercial na época da Coelce para a TV e há algum tempo comecei a trabalhar com o digital dentro ainda da comunicação e teve um momento em que eu entrei numa operação de desenvolvimento de projeto, desenvolvimento de usina em geração distribuída e precisei aprofundar em todos os aspectos do mercado, na parte legal, na parte comercial, na parte financeira, de onde é que vem o dinheiro e como é que esse dinheiro é remunerado. E inevitavelmente caí também no comercial, enfim. Daí mergulhei na vertical de energia e me apaixonei por ela. Então, minha porta de entrada dentro do segmento de energia foi desenvolvimento de projeto de geração distribuída. E a partir daí foi um pulo para ir para o comercial e voltar um pouco ali para a minha base do marketing, do comercial e também de tecnologia, que é uma área onde eu atuei bastante. Hoje eu estou à frente de canais e parcerias, que é a junção de praticamente todas as disciplinas que eu fui vivendo ao longo desses últimos 3 anos e meio dentro do segmento de energia. Porque como eu lido muito com o integrador, eu sei qual é a realidade do cara que está fazendo um projeto de uma usina. Sei também o que o investidor que está fazendo um projeto de uma usina busca quando ele faz uma usina. E como eu trabalhei no comercial também focado para esses clientes de geração distribuída, eu
sei o que dói no cliente e quais são as oportunidades que a gente tem para poder sanar essas dores. Então são praticamente todos os stakeholders que você falou aqui, né? Do cliente, do cara que monta a usina, da gestão, onde você está exatamente inserido. Mas quando a gente fala ecossistema, cara, eu entendo que tem diferentes traduções para cada interlocutor, assim. Então, para a gente dar uma nivelada assim, no entendimento do que para a gente é ecossistema, para a gente, Sunny, me fala um pouquinho de como que você entende o que significa isso, o ecossistema aplicado ao mercado de energia. Quando a gente faz um plano de negócio, normalmente a gente faz toda uma estratégia de uma empresa, de tudo que ela vai fazer, qual o cliente que ela vai buscar e, eventualmente, a gente fala ali de fornecedores que vão ajudar a empresa a poder atender aquele cliente. Quando você ajusta esse plano para poder pensar como ecossistema, você deixa de ser o único ator do processo e você passa a entender que, assim como na Mata Atlântica, na Amazônia, tem N espécies colaborando para um equilíbrio, existe um ecossistema que já existe dentro do segmento de energia. Sim. E que a gente, querendo ou não, está inserido nele. Então eu deixo de ser o único e talvez em alguns momentos o principal ator para eventualmente ceder espaço para o grande ator. Eu falei aqui do integrador, por exemplo. O integrador é que está fazendo a coisa acontecer, é o cara que está instalando usina, é o cara que está instalando placa no telhado. Então muitas vezes eu sou suporte para esse cara e eu tenho que entender esse meu papel de servir esse cara e manter o equilíbrio do ecossistema, equilíbrio com crescimento, né? O crescimento sustentável, porque se não for sustentável, o equilíbrio não existe. Sim. Então essa visão de ecossistema, essa visão em que eu faço meu plano de negócio, mas eu conto que eu tenho atores ao longo da minha jornada que vão complementar ou ser complementados pelo que eu estou fazendo e que não existe uma pirâmide única, seja para capturar um cliente e oferecer um produto para aquele cara que está pagando energia caro, seja para poder oferecer o investimento para um gerador. Existem atores trabalhando juntos com pesos e relevâncias ao longo da jornada maiores ou menores, dependendo do momento. Cara, eu acho muito legal a forma como tu explica o ecossistema, porque tentando fazer aqui um pequeno resumo, é uma mudança de uma visão muito egocêntrica e tradicional para uma visão de muita colaboração. Então, o ecossistema entende-se que se você promove o ecossistema, você está promovendo mais colaboração entre diferentes empresas ou diferentes participantes da entrega de um produto ou de um serviço e você compartilha mais conhecimento e mais receita, né? Eu acho que isso é uma coisa que caracteriza o ecossistema. Então, é uma intenção de que todo mundo ganhe um pedaço de uma receita relevante que no modelo, vamos dizer assim, mais tradicional, existe ali muito mais uma vontade de, poxa, deixa eu ganhar, deixa eu faturar e se alguém ganhar comigo tudo bem, mas se não, eu vou ganhar sozinho. Então, o ecossistema, eu entendo isso, né? É uma coisa muito colaborativa. Eu acho isso uma estratégia muito, cara, acertada e moderna, assim. Poucas empresas trazem o conceito de ecossistema, até porque dá muito trabalho montar um ecossistema. Né? Inclusive, antes de eu ser um head na Sunny, eu era um cara que estava no mercado, desenvolvendo projeto, eventualmente sendo parceiro da Sunny. E o que me convenceu a vir para a Sunny foi justamente essa visão de ecossistema que já existia, né? Esse planejamento que já existia. Então, para mim, fez muito sentido. E aí, só para encerrar o assunto, a gente está saindo de um modelo de monopólio. Está saindo uma forma de falar, a gente já saiu há algum tempo, mas assim, agora está ficando cada vez mais democratizado. Essa bandeira, né? Do modelo de monopólio, que não tem como você construir um ecossistema se existe monopólio. Sim. E a gente está vivendo uma época de ultraconectividade e ultracolaboração em tudo que se faz. Sim. Então, eu tenho um mercado, um segmento que está se abrindo. Então, tem novos entrantes como eu, por exemplo, que não vim da engenharia, como era o caminho clássico para chegar no mercado de energia. E eu tenho, do outro lado, a era que eu vivo da conectividade, permitindo que eu opere modelos de negócio remotos em outros estados, mesmo que eu não esteja fisicamente presente lá naquele estado, da mesma forma como eu estou aqui no Ceará, por exemplo. Então, seria limitação a mim e ao próprio, e não reconhecer o ecossistema se eu não utilizasse o momento do mercado e o que eu tenho hoje de tecnologia. Quais são, assim,
Se a gente pudesse pontuar quem são alguns participantes desse ecossistema, sim, sem querer dizer que um é mais ou menos relevante que o outro, mas quem são, assim, que você pudesse citar os participantes desse ecossistema? Tem dois que têm mais relevância, porque sem eles não existe esse nosso negócio. O consumidor, obviamente, é o cara que guia tudo que a gente faz. É o destino final da energia até, né? Exatamente. Então, sem o consumidor, não existe nada. Uhum. E na outra ponta eu tenho o investidor gerador, que é quem vai criar os nascedouros que vão alimentar, né, esse consumidor. Então, a gente sempre tem que ter esses dois limites que definem onde é que começa e onde é que termina o ecossistema. Entre esses dois agentes que têm mais relevância, que são fundamentais, na medida em que a gente vai amadurecendo e vai abrindo esse mercado de energia, a gente vai tendo atores com pesos e com papéis, como eu falei, em algum momento mais relevante. Há 7 anos, quando a SANY começou a fazer a gestão de usina, você tinha meia dúzia de investidores que estavam abertos a conversar sobre investimentos, seja porque o custo para começar era muito caro, seja porque era um modelo que ninguém tinha ouvido falar, então era um tabu. Dependendo do perfil do cara, ele não ia colocar o pé porque era uma coisa nova. Mesma coisa o consumidor. Poucos consumidores tinham abertura para falar disso, porque quem é que quer ser o primeiro a arriscar, principalmente na conta de energia, que é uma coisa vital, essencial, né? Então, tinham poucos agentes, porque tinham poucos negócios. Na medida em que a gente se colocou no meio, fazendo a gestão e a intermediação entre esses dois caras, começaram a... eles não nasceram por causa dessa gestão, mas eles começaram a se aproximar da gente. Então, o integrador é um cara que tem muita relevância no nosso negócio. Eu falei que é o cara que está lá no front. E ele tem relevância não só porque ele está fazendo o negócio, mas ele é relevante porque ele é o cara que é o transformador. E normalmente o investidor, que hoje é cliente da SANY, né? A SANY hoje passa de 900 usinas de gestão. Ele normalmente se conecta primeiro com o integrador para depois se conectar com a SANY, cara. Porque é o cara que apresenta para ele a mágica. Sim. Então, existe o perfil do investidor bem comum, que é o cara que instalou a placa na casa dele, sentiu o benefício da geração na pele, e a partir daí perguntou, e se eu quiser gerar para vender como... Para os outros, né? Aí a primeira educação, olha, você não vai vender energia. É o primeiro ponto. Existe uma legislação, existe toda uma regra que se você for gerar energia dentro da geração distribuída, você vai distribuir crédito. Então você vai alocar a sua usina. E aí é onde a gente entra, porque o integrador ele conhece o modelo, mas quando entra na parte de gestão, que envolve essa parte de lei, envolve burocracias regulatórias e junta a distribuidora... Estado a estado, né? A cada estado você vai tendo também as suas regras e tal, e os seus modelos que funcionam financeiramente melhor, você complementa o integrador para poder trazer ali segurança para esse investidor. Então, eu falei aqui dos dois extremos, colocaria... o integrador como um integrador e EPCista. O cara, quando vai fazer uma obra que ele tem ali a atuação de EPC, eles também têm uma relevância em vários momentos da jornada, seja porque eles destravam o negócio, seja porque eles estão ali, de fato, transformando consumidores em geradores, ou investidores, enfim. Eu tenho, na medida em que eu amadureço esse segmento, agentes comerciais que... estão periféricos ao segmento de energia, mas estão muito próximos do cliente consumidor. Então, tem o cara que é consultor especialista em padaria. E ele sabe como que é o consumo da padaria em termos de hora, em termos de distribuição do dia da semana. E ele sabe o que funciona para a padaria, o que não funciona em vários aspectos. Esse cara, quando vai falar de energia, ele não sabe a regra da energia. Mas ele sabe da padaria, tudo que ele precisa. Então, ele tem condição de fazer um filtro dentro do segmento de energia para ir apresentar para o cara da padaria o que talvez funcione para ele junto, mais uma vez. Esse cara é um transformador, né? Esse cara é um transformador no perfil do consultor. E não... aí ele vai escolher, vai gerar energia... Ele vai escolher não, né? Ele vai ajudar ali, né? Vai gerar energia ou vai pegar esse dinheiro e vai colocar na operação e vai alugar ou se estiver na média tensão vai comprar energia. Então ele forma opinião, né? Então ele ajuda a tomada de decisão ali do consumidor, nesse caso da padaria.
Então você tem um papel muito comum, hoje muito presente, que é o agente, vamos dizer assim. Eu vou chamar agente para falar no sentido de atuar, comercial. É o cara que é o nosso parceiro. É o cara que enxerga a oportunidade, enxerga dores e vem conversar com a gente e fala, olha, eu estou vendo essa oportunidade, ouvi esse problema, vocês têm alguma solução para isso daqui? Sim. E aí, se a gente for chegar no limite, você vai ter empresas de tecnologia que vão trazendo soluções para N problemas que existem, e a vertical vai se estendendo infinitamente. Porque você vai tendo um cara que otimiza o escoamento de placa da água da chuva da placa, por exemplo. Então, esse cara não é nosso parceiro comercial diretamente, mas é um ator relevante para o gerador. Agora, cara, assim, sem querer quebrar teu raciocínio, mas provocando aqui um entendimento mais prático sobre ecossistema. O que você está falando se assemelha muito a uma parceria comercial que existe em qualquer segmento, né? Sim, já que a gente está aqui proposto a falar sobre o conceito de ecossistema, tu consegue mostrar de maneira mais prática assim, como que funciona, como que diferencia uma simples parceria comercial para um parceiro que se integra a um ecossistema? Consigo. Porque eu entendo assim, quando você tem qualquer outro negócio, não estou falando agora mais de energia, você tem qualquer outro negócio, você tem às vezes o papel desse parceiro que ele muitas vezes se transforma num distribuidor, né, se transforma num canal, e aquela relação ali, ela é muito pragmática ali. Ele tem um relacionamento, ele empresta o relacionamento dele para uma empresa que quer fornecer algo para essa base de relacionamento dele, é uma indicação. E aí ele é comissionado se houver negócio entre as duas pontas, porque ele fez a conexão. Mas a gente está num mercado muito emergente, novo, que as pessoas sabem que tem muita oportunidade, mas conhecem pouco, e ele é muito técnico. Quando a gente traz a proposta de ecossistema, eu entendo que tem um substrato diferente ali para promover isso, né? Como é que tu traria ali de maneira mais prática isso? Partindo do modelo clássico do cara que está ali no front comercial, trazendo oportunidade de negócio e fechando negócio, você tem, vou pegar um caso de um integrador, parceiro nosso, que é um cara que é fantástico, assim, como ele encontra oportunidades de fazer bons negócios. Inclusive, ele hoje é gerador, ele tem usina com a gente e ele faz a alocação dessas usinas dele com a gente. Então, ele traz oportunidades de usinas de investidores, e é remunerado no ecossistema porque ele constrói a usina e porque ele faz a operação e manutenção dessa usina, mas também como parceiro ele recebe uma remuneração pela indicação desse investidor. Sim. Esse mesmo cara, ele traz os clientes porque ele fala para o investidor dele, olha, eu vou conseguir os clientes para a sua usina. Então ele cria um diferencial para ele que é comercial. Eu não só faço a sua usina, como ele entrega a carteira pronta. Sim. Então, você vê, se não fosse um ecossistema, ele só faria a usina. Né? O papel dele é aquele e cabe a outro entregar-lhe a carteira. Eu falei saída de monopólio, né? Se fosse... Mas ele não atua sozinho, né? Ele tem ferramentas que às vezes ele teria que pagar e etc. E muitas vezes, como a gente está querendo promover o ecossistema, a gente entrega ali suporte, ferramenta, conteúdo que acelera ele criar esse diferencial, né? Exato. Tem parceiros que são ultra capacitados e que se você der um chiclete e um clips, ele vai fazer a coisa acontecer. MacGyver, né? Exatamente. Mas esse cara muitas vezes é tão ultra capacitado que ele está sobrecarregado. Então a primeira coisa que a gente pode ajudar ele é com a parte braçal comercial. Então, seja disponibilizando a equipe de pré-vendas para poder trabalhar uma oportunidade que ele, vamos dizer, abriu e tem que partir para a próxima para poder seguir rodando a engrenagem dele. Seja para poder sentar com o cliente e entrar num detalhe de um contrato, que aí pode ser que não seja a área dele. Então, quando você entra no detalhe de um contrato, dependendo do cliente, dependendo da negociação, você tem ali dúvidas, flexibilizações que podem acontecer. Então, eu diria que para esse parceiro, que é o nosso foco hoje, esse parceiro que tem essa visão de oportunidade, a gente oferece tanto a parte ferramental, no sentido de dar estrutura para ele poder operar, como também essa parte de pessoas.
Então ele tem equipe de pré-vendas, ele tem um closer que pode ir para ele para uma reunião e virtual, presencial, se a gente tiver, né, na mesma praça, se tiver como atuar ali presencialmente, se não, a gente faz um meet e entra no detalhe e conversa com o cliente e faz estudo de viabilidade, enfim. Faz o negócio acontecer. Você falou um negócio aqui importante, hein? Vou gerar um corte aqui. Então quer dizer que hoje, considerando o esforço que nós fazemos para gerar ecossistema, um dos diferenciais que a gente pode colocar para quem quer ser parceiro da Sunny é que, cara, a gente coloca um time comercial de pré-qualificação, por exemplo, para trabalhar para o parceiro, para ajudar ele a explorar a oportunidade de geração de negócio com energia na base de relacionamento dele. É isso que você está falando, né? Exatamente. Então, falando mais uma vez do caso do integrador, e assim, era bom eu ter outros casos também, para não ficar parecendo que a gente só trabalha com integrador. Né? Então, vou pensar... Mas a gente tem gerente de banco, a gente tem então vou pegar um gerente de banco, um cara que tem relacionamento. Sim. Esse cara está conversando com o cliente dele, ele conhece a realidade daquele cliente dele, seja porque sabe que o cara tem empresa, seja porque sabe que o cara tem uma casa que, enfim, um custo de vida alto. E ele tem como abrir uma conversa com esse cara e perguntar: vem cá, tu já procurou economizar energia? E a partir dessa pergunta, ele não vai aprofundar ali, mas ele vai, em recebendo o interesse, posso compartilhar seu contato? Ele encaminha e a nossa equipe faz toda a jornada com esse cliente para explicar, para educar, porque boa parte do trabalho é de educação. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que educar o parceiro quando é um caso de alguém que vem fora do segmento de energia, mas principalmente tem que educar o consumidor quando ele ouve falar da oportunidade. Sim. Então, esse é um caso de um parceiro que usa essa força comercial para poder não sair do trilho dele, que é o trilho que ele tem que seguir no dia a dia dele, Sim. mas também não deixar nada para trás só porque ele não teve tempo, só porque ele não pôde aprofundar o assunto. Sim. Então, essa é a visão de pré-vendas. E a visão do especialista, que é o closer, também é uma visão muito importante até para o cara que é ultracapacitado. Sim. Mesmo um integrador ou alguém que atua dentro do segmento de energia, chega um momento em que você tem que marcar uma reunião, tem que fazer follow naquela negociação. E aí, se você tem um especialista que consegue manter o nível da conversa, isso com certeza ajuda no fechamento. Sim. Eu estava aqui te ouvindo e pensando em coisas que a gente vem fazendo de maneira prática mesmo. Assim, coisa que eu falo sempre aqui no podcast é que a Sunny se propõe a trazer até nos conteúdos aqui do Sunnycast exemplos práticos de quem põe a mão na massa, né? A gente tem uma comunidade, a gente tem, acho que para mais de um grupo, com diferentes personalidades ali dentro, mas a grande maioria é integrador e pessoas que realmente querem fazer mais negócio dentro da base de relacionamento que ele já tem, como um gerente de banco que você falou. Na nossa comunidade, cara, lá o papo é aberto. Eu estava vendo ontem o Yuri, nosso CEO, respondendo perguntas, dúvidas ali do que colocaram no grupo e tal. Então, hoje não é por falta de suporte, não é por falta de acesso, não é por falta de informação, né? Acho que hoje é mais iniciativa. A gente cada vez mais é uma empresa aberta, no sentido de escutar e no sentido de tentar dar transparência para os nossos conteúdos, dar acesso aos nossos conteúdos. E, como eu falei, a era que a gente vive de conectividade, de hiperinformação, você tem capacidade de usar uma ferramenta como a comunidade Sunny para poder sair do zero, não entende nada do negócio, você tem como escutar o galo cantar lá, Sim. Tem como depois descobrir onde é que esse galo tá, e daí você fazer um galinheiro, Sim. Entendeu? Então, assim, não vai ser do dia para a noite, obviamente, não existe milagre, mas é muito rápido. E na medida em que você tem a iniciativa, que você tem a dedicação, você consegue percorrer uma jornada de negócio mesmo, com muita velocidade e com muita sustentabilidade, que é um ponto que eu falei também do ecossistema. Né? A ideia aqui não é que... Falei do galo, né? Voo de galinha. A ideia aqui é que a gente tenha realmente planos de voo, que a gente tenha parceiros que conseguem alavancar negócios que geram negócios e que eventualmente tem modelos recorrentes para ele, para a gente, para quem quer que seja. Então, é uma vertical muito rica no sentido figurado e no sentido absoluto da palavra. Acho que um outro exemplo que você me fez lembrar aqui é que eu vejo muitas vezes
empresas que são não concorrentes, né, no modelo de negócio, mas semelhantes à Sunny no sentido de oferecer energia solar por assinatura e tal, mas que são verticalizadas. E eu já vi casos, você também já deve ter visto casos, que quando você tem um parceiro que ele tem uma capacidade muito grande de tracionar relacionamento, às vezes ele se preocupa em ter disponibilidade de energia. Olha que interessante, né? Porque a maior dificuldade hoje no setor para o investidor é ter a garantia do cliente, né? Todo mundo fala sobre isso. Mas existem momentos em que um parceiro ele traz um volume tão representativo de indicações que, dependendo da empresa que faz a parceria com ele, o estoque é limitado, a capacidade de entregar energia é limitada. Como a Sunny ela não verticaliza, então a gente é muito mais ágil para levantar esse estoque de energia, porque a gente capta a usina ao mesmo tempo que a gente capta o consumidor. Parceiros que têm uma base muito grande de relacionamento têm quase que energia infinita conosco em muitos estados, né? Também não posso generalizar isso porque cada estado uma realidade. Mas entrando um pouco mais nessa seara de atores do nosso ecossistema, eu queria entrar um pouco no assunto do licenciado. E é até legal, assim, se você nunca ouviu falar, em 2024 a gente desenvolveu uma metodologia de licenciamento muito semelhante e é meio que uma prima irmã ali da metodologia de franquias, né? Franquias de um negócio. Então a gente, cara, investiu muita energia para desenvolver isso, você fez parte disso. Eu queria que tu falasse um pouco como que funciona o licenciamento e qual é o perfil de um possível licenciado. O licenciamento eu acho que é um dos passos mais firmes e como é que eu posso dizer, quase aquele passo da lua lá, que é um grande passo para o nosso mercado, porque ele encapsula ali o nosso know-how, a nossa tecnologia e a nossa operação à disposição de quem está transformando o mercado. Então, o licenciamento ele foi criado pensando em integradores EPCistas que já estão no mercado, que já estão fazendo projetos para investidores e que eventualmente estejam perdendo a oportunidade de negócio porque não tem como passar de um ponto de ruptura que é muito comum. Você encontra um investidor, o cara tem recurso, o cara tem terreno, o terreno tem disponibilidade de rede. Então eu consegui superar uma jornada. Aí ele faz a pergunta, e quem que vai arrumar o cliente? E quem que vai fazer a gestão desses clientes e cobrar esses clientes? E aí, muitas vezes, é nessa hora que o integrador precisa dar uns passinhos para trás. E a gente identificou também que era uma questão muito relevante, que a confiança que é do integrador, na medida em que ele começava a colocar outras pessoas na mesa, essa confiança não era uma coisa que era passada por uma reunião. Então, ele tinha que estar presente ao longo da jornada. Então, a gente criou o licenciamento, a gente adaptou a nossa operação e tudo que a gente faz hoje para poder esse integrador que já percorre essa jornada, ele possa continuar a jornada captando clientes comerciais, atuando na frente comercial, captando clientes para essas usinas, fazendo contratos de adesão, locação, associação, o modelo que for. E ele também consiga oferecer, não porque ele vai ficar operando, mas ele consiga trazer para debaixo do guarda-chuva dele, com a marca dele, com a chancela dele, a gestão de carteira para esse investidor. Então, de uma maneira bem objetiva, o licenciamento ele é a nossa tecnologia, a nossa operação e o que a gente aprendeu ao longo desses 7 anos a serviço do integrador que hoje foca a energia vinda de usina de investimento de locação. Cara, eu acho que eu não vejo ninguém fazendo isso ainda e acho que esse formato ele atende a uma premissa que eu escuto muito quem gera conteúdo para integrador. Tem muita gente que promove esse setor falando assim, cara, o integrador ele tem que sempre buscar
diversificação de receita, para ele não depender apenas da receita, da venda de sistemas para o Sr. José e a Dona Maria, e buscar receitas recorrentes. Que aí ele para de depender sempre daquele volume de vendas mensal que a equipe de vendas dele vai fazer. Então, acho que, além disso que você colocou, que é o principal, atende-se também a uma criação de uma nova linha de receita recorrente para o integrador, por ele ser um licenciado da Isso, SANY. porque o que muda é que ele vai parar de falar de usina de locação e vai começar a colocar ali umas palavrinhas novas. Usina de locação com gestão, que é o que ele vai passar a oferecer, que é diferente do que ele oferece hoje. Então, quando ele transforma isso numa coisa só, uma oferta só, ele destrava, por exemplo, operação e manutenção que muito gerador negligencia e só vai reclamar no segundo, terceiro ano quando vê a performance caindo. Verdade. Ele consegue conciliar porque ele vai conectar a performance financeira à performance técnica ali. Então, você falou aí de recorrência, muitas vezes esse cara não tem essa recorrência, mas não é porque ele é incapaz ou porque não é relevante, mas porque o investidor que nunca viveu aquela vida de gerador não sabe a importância que é um negócio dar um problema e ele ter que dar uma manutenção rápida, porque senão ele vai ficar sem energia para gerar. Então, ele vai sair dessa caixinha de EPC pelo EPC e vai passar a ser o cara que faz usina de locação com gestão. E essa congestão, apesar de ter uma cacofonia aí, né? A gestão que ele vai oferecer traz receita comercial para ele, porque tem uma carteira ali a ser preenchida. E isso é uma coisa que a gente está muito focado, que esse cara aproveite essa oportunidade, porque já ficou comprovado pelo nosso aprendizado que o gerador, junto com o EPCista de uma usina de microgeração, que é hoje a maioria da nossa carteira, né, de geradores, esses caras têm network suficiente para poder fazer uma usina. Então, vai fazendo isso seriado, você tem ali um dinheiro que está na mesa. A gente falou aqui, né, de dinheiro que está na mesa. Tem muito dinheiro na mesa, comercialmente falando. E ele, oferecendo com gestão, ele tem participação na gestão que aquele investidor está remunerando a SANY, porque ele ajudou a gente a estruturar esse negócio. Né? Então, ele não foi um cara que simplesmente encaminhou um contrato. Né? Ele encaminhou para a gente uma recorrência, uma gestão ali. Ele vira um certo cliente, né? Praticamente. Sim. Ele vira um cliente do ecossistema, né? A partir do momento que eu sirvo, porque a palavra cliente, ela traz uma hierarquia que eu não acho que muitas vezes é saudável. Então, eu sempre digo pro time, olha, nós servimos o parceiro. Né? E assim, eu não gosto de pensar nele como cliente, porque eu prefiro servir ele para ele ter o cliente dele. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa excludente, mas para poder... Cara, isso é um troço legal, assim, que você falou. Acho que no modelo de licenciamento, a gente consegue preservar o que de melhor um empreendedor regional tem, que é o relacionamento que ele tem com aquela base de clientes regional dele. A gente sempre fala isso dentro de casa, né? Que o Brasil é um país continental, que a gente tem sempre que respeitar as suas regionalidades, né? O comportamento de uma região para outra muda bastante. E muitas vezes tem empresas que tentam ser nacionais, né? Tem empresas que buscam outros segmentos, buscam ter um branding nacional e é dificílimo, né? Você falar com um brasileiro ponta a ponta. Em geração distribuída, então, que você a cada mudança de concessionária muda ali... Muda, às vezes, algumas pequenas regras, tarifa... Não, e toda a questão de relacionamento, né? né? O trâmite, o processo. Então, é como se você tivesse uma Receita Federal a cada estado. Então, imagina você exportar para 26 receitas federais. Né? Então... E aí, eu acho que o integrador de energia, ele é muito competente em construir relacionamentos regionais, ser reconhecido regionalmente. E na hora que a gente entra no modelo de licenciado, é como se a gente trouxesse de fato esse integrador para um ecossistema que a gente suporta, presta serviço, entrega ferramenta e cria essa nova receita que além de tudo é recorrente, né? Então, sem falar que aumenta o ticket dele, né? Porque ele sai de gerações ali, pessoa física de, sei lá, 5 kWp em média, para pelo menos usinas de microgeração de 75, né? Tem um salto ali importante no que ele já faz. Aumento de ticket é uma entrega de valor do licenciamento. Eu falei que eu estou me referindo ao cara que já faz usina de investimento.
Só que ele não tem como viver só disso se ele for fazer microgeração. Então ele está fazendo telhado e está fazendo chão. Sim. Fazendo muito mais telhado, imagino eu, na maioria das vezes, do né? que chão. O que a gente quer é que ele aumente esse ticket dele, porque as oportunidades de chão vão aumentar. E chão, quando eu falo aqui, para quem não é do segmento, é a usina que fica instalada no chão. E eu vou trazer para esse cara uma tranquilidade, vamos dizer assim, de não ter que matar um leão todo dia. Sim. Porque o negócio dele é fechamento, implanta e obra. Bota lá a placa e passa para a próxima. Sim. A partir do momento que ele constrói um ativo que gera receita, que gera negócio, né, durante 20, 25 anos, ele está construindo um ativo recorrente. Sim. Então, esse cara vai começar a fazer ali um colchão operacional, financeiro, que dá, mais uma vez, sustentabilidade para ele poder crescer. Não que ele não vá fazer telhado ou não queira, não que ele não queira fazer usina. É uma composição. Mas é uma composição, né? Assim, com margens diferentes, mas com condições também diferentes. Esse cara ele vai ter responsabilidades, ele não vai... Aqui no Ceará ele deitaria no rede, né? Se for em outro lugar, deitaria na cama e ficar ali com os pés para cima. Sim. Mas ele vai começar a ter responsabilidades novas que remuneram ele de uma maneira que ele pode fazer escala. Então, mais uma vez voltando, estamos vivendo numa era de escala. Sim. Antes só quem tinha escala era Ford, né? Nas indústrias. Hoje a gente pode ter escala em casa, em coisas menores. Em termos de escala, quando a gente pensou em licenciado, a gente pensou justamente assim... se você for fazer a sua própria gestão de usina das que você está montando, o custo de back-office, de tecnologia, de contratação, de passivo trabalhista que isso traz, é altíssimo. Eu garanto que fazer com a Sunny é mais barato do que fazer sozinho. Porque a gente também gasta uma energia que é quilocaloria, né? Que não é quilowatt-hora. Então, tem muita energia em quilocaloria gasta para fazer uma gestão. Sim. Então, além da parte de custo, tem uma questão mental ali envolvida na operação que é muito desgastante. E a gente está falando aqui de investidores que não são do segmento de energia. E estamos falando de integradores EPCistas que têm como foco a engenharia. Então, se você vai para uma rotina de escritório para poder fazer... E eu que já desenvolvi projetos maiores, inclusive, vi isso ali né? logo de cara. O investidor ele não quer viver a rotina de gestão. O que ele quer é fazer um investimento, ter segurança, ter rentabilidade. É isso que ele quer. Cara, de maneira muito, didática e popular, eu sempre repito isso, né? A gente às vezes fala desse negócio... fazendo uma analogia com outro segmento, com o mercado imobiliário, é a mesma coisa de falar de um negócio de quem tem vários imóveis com o objetivo de ter uma renda passiva do aluguel. Normalmente, o investidor que tem 1, 2, 3 ou vários imóveis, ele não quer ficar se relacionando com o inquilino, cobrando o boleto que não foi pago ou despejando o cara. Ele quer contratar alguém que entregue esse serviço completo e ele, como investidor, fica recebendo só o aluguel, que são os dividendos, né? Então, acho que eu compreendo muito isso quando a gente traz para o mercado de energia como investidor, aquele cara, tem isso que você falou. Tem o integrador, tem o terreno, tem a viabilidade... Construiu a usina, carteira de clientes, acabou ali. Ele quer receber o dividendo todo mês. E aí, Saulo, vou pegar o gancho nessa questão do cara que quer receber dividendos. Primeiro que se ele está investindo em locação de usina, a locação de usina rende mais do que a locação do metro quadrado construído. Então, esse é um ponto relevante. Isso. E aí, o que a gente falou de ecossistema, né? Mais uma vez, a gente se conectou... Recentemente há um player do mercado financeiro que traz a lógica do mercado imobiliário também para o cara da usina. Né? Para esse cara também poder ter ali uma alternativa de rentabilizar o ativo dele não só na locação, mas eventualmente na venda. Na venda. Então, quando eu falo de ecossistema... Não cara, pronto. Eu saio da bolha. Eu saio da bolha clássica que a gente está falando aqui, gerar, consumir. Legal. Né? E entre esses dois caras tem um player que não existia. Legal. Né? Então... Muito bem lembrado. Eu acho que fomenta melhor esse tema de ecossistema. A gente fez até um episódio aí sobre crowdfunding, né? Quem está assistindo aí puder buscar. Trazer uma ferramenta que viabilize ou a saída do investidor ou viabilize a entrada de investidor através de crowdfunding ou de você cotizar uma usina,
é algo que fomenta esse ecossistema, né, de geração de negócios e ganho mútuo com todos esses atores, né? Exato. O gerador quer rentabilidade e segurança. O consumidor quer economia e segurança. Isso. Né? Então, como é que eu consigo oferecer com esse ecossistema, se eu não tenho incidente de casa, porque eu não sou um agente financeiro, Sim. como é que eu consigo trazer alguém para conectar e oferecer isso ainda mais para um gerador? Sim. Então, puxei esse gancho para poder mostrar como o ecossistema é um bicho vivo. É aberto, né? É vivo, assim. Ele está expandindo. Então, daqui a um ano, se a gente for fazer uma outra gravação dessa, a gente vai ter histórias que a gente até agora não faz ideia, né? Verdade. Que serão contadas. Sim, muito bom. Bom, pessoal, vamos caminhar aqui pro fechamento de mais um episódio do Sunnycast, mas eu queria te dar um recado especial. Se você gostou desse papo e se interessou em ganhar dinheiro no mercado de energia, sendo um parceiro, ou se você já trabalha como integrador e quer conhecer um pouco mais sobre esse tema de licenciamento para usinas de locação, cara, entra no nosso descritivo desse episódio, clica no link que vai estar lá para falar com a gente, vamos sentar, vamos conversar e a gente vai discutir como que a gente pode crescer juntos e fomentar esse ecossistema de mercado de energia através da Sunny. João, cara, obrigado. Acho que considerações finais aí pra gente fechar esse episódio, que foi muito legal. Pô, obrigado também por ter me convidado para poder fazer essa gravação. Para quem está assistindo a gente, eu acho que a principal mensagem é a gente tem muita oportunidade, o ecossistema que eu chamo de ecossistema Sunny, mas ele na verdade é o ecossistema do segmento de energia. Verdade. A gente dentro desse ecossistema tem uma atuação, tem lá a nossa árvore, o nosso bosque de organismos, e eu convido você a conhecer mais. É muito comum quando eu estou conversando com alguém que está interessado em parceria, na medida em que eu começo a falar nas possibilidades, eu ouvi, não imaginei que tinha tanta coisa, né? Como possibilidade, tantos modelos, tantas oportunidades, tantos, enfim, modelos de negócio, né? Para poder fazer. Então, eu convido você a falar com a gente tem time de parceria para poder entender quem você é, apresentar quem nós somos e falar como é que a gente pode trabalhar junto e pode fazer negócio, pode gerar energia, enfim, e pode ajudar esse mercado a ficar cada vez mais aberto, cada vez mais, vou usar a palavra popular, ficar cada vez mais popular. Que já é, né? Democrático. Ele é democrático e assim, então a gente tem essa missão de transformar consumidores em decisores, né? Hoje todo mundo consome, mas praticamente ninguém decide, verdade. Ninguém paga, você paga conta, você não compra energia, você não escolhe energia. Então a gente tem essa missão, né, de trazer essa transformação. Então, se você acha que faz sentido, independente qual seja a sua ocupação, a gente falou muito integrador aqui, sim, mas se você faz negócio, com certeza no mercado de energia você vai conseguir fazer também. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima.